Minha nora me humilhou na frente dos amigos na viagem que eu mesma paguei. Mas o que eu fiz no dia seguinte fez eles implorarem por socorro. O som do cristal tilintando contra a porcelana cara parecia ecoar dentro da minha própria cabeça. Era a nossa segunda noite naquela casa de campo maravilhosa, alugada para o feriado prolongado. A mesa de jantar estava impecável. Luzes amareladas e baixas, o cheiro de risoto de alho poró e vinho caro preenchendo o ambiente. Tudo ali exalava sofisticação e conforto, mas eu me sentia sentada no centro de uma câmara de gás. Foi logo após a sobremesa. Estávamos em 5 na mesa. Eu, meu filho Gustavo, minha nora Camila e um casal de amigos deles, convidados de última hora. Eles riam alto sobre uma viagem recente à Europa, comentando sobre restaurantes que eu nunca visitei e piadas internas que eu não compreendia. Eu tentava acompanhar, oferecendo um sorriso amigável, tentando pertencer àquele momento. Até que o amigo de Gustavo me direcionou a palavra pela primeira vez na noite. E a senhora, dona Fátima? O que acha dessa nova lei de impostos que o Gustavo estava comentando? Ele perguntou, educado, inclinando-se levemente na cadeira. Eu abri a boca para responder, puxando o ar, pronta para dar a minha opinião. Eu acompanho os noticiários, afinal. Mas antes que a primeira sílaba pudesse sair dos meus lábios, senti a mão de Camila, com suas unhas perfeitamente feitas e geladas, pousar sobre o meu pulso com uma força sutil, mas castradora. Ela deu uma risadinha. Aquela risadinha aguda, doce, envenenada de condescendência. Marcos, deixa a dona Fátima quieta, menos, Camila disse, a voz arrastada como mel sobre vidro quebrado. Nessa idade, a cabeça já não acompanha muito esses assuntos pesados da gente, não é, sogrinha? Ela já está no mundinho dela. Fátima só está aqui com a gente para relaxar e curtir a vista. Não vamos estressar a cabecinha dela, né? A mesa inteira caiu em um silêncio absoluto por 3 intermináveis segundos. O ar sumiu dos meus pulmões. Não foi um tapa físico, mas a dor foi idêntica. Foi uma humilhação velada, embrulhada para presente com um laço de falsa preocupação. Ela me reduziu a um talão de cheques ambulante, a uma idosa senil e inútil na frente de estranhos. E ela fez isso sorrindo, apertando minha mão. Meu coração disparou tanto que eu podia ouvir o sangue latejando nos meus ouvidos. Um zumbido agudo tomou conta da minha audição. Eu olhei instintivamente para o meu filho, Gustavo. O menino que eu criei, que eu carreguei no colo, por quem eu sacrifiquei noites, sonhos e a minha juventude. Eu esperei, com os olhos ardendo, que ele dissesse algo, que ele a corrigisse, que ele me defendesse. Mas Gustavo apenas desviou o olhar. Ele pegou o seu cálice de vinho tinto, deu um gole lento e, com um sorriso de canto de boca, mudou de assunto, perguntando ao amigo sobre o próximo destino de férias. Eu não existia ali. Eu era um fantasma pagante. Engolia seco. O nó na garganta era do tamanho de uma pedra. Senti o guardanapo de linho no meu colo ficar úmido e percebi que minhas mãos suavam frio. Eu abaixei a cabeça, o rosto queimando de vergonha, e deixei que me apagassem daquela mesa. Se você que está me ouvindo agora sabe exatamente qual é essa sensação, se você já teve que engolir o choro seco no meio de um jantar, sorrindo por fora enquanto seu estômago embrulhava por dentro, só para não estragar a paz da família, então você entende o peso dessa dor. Se você, assim como eu, não suporta ingratidão e já passou por essa provação silenciosa, já se inscreve aqui no canal para me acompanhar nessa história até o fim. Nós não estamos sozinhas. E por favor, me conta nos comentários. Qual foi a ofensa silenciosa, a gota d'água, que fizeram você perceber que não era mais amada, mas apenas tolerada? Quero te conhecer, ler sua história, porque hoje a minha voz também é a sua. Aquela casa no interior era imensa, cercada por paredes de vidro, que davam para um vale deslumbrante. Arquitetura moderna, piso aquecido, lareira a gás, 4 dias inteiros de confinamento num feriado prolongado que deveria ser uma reconexão familiar.
Mas, ironicamente, quanto maior e mais clara era a casa, mais sufocante ela parecia. A ideia da viagem foi deles, o planejamento foi deles, a escolha da casa foi deles. Mas, claro, quando chegou a notificação do aplicativo de hospedagem, foi a tela do meu celular que acendeu. Compra aprovada, R$ 9.500. Eu não hesitei em pagar. Afinal, a gente sempre acha que pode comprar migalhas de afeto, não é? A gente paga viagens caras na esperança de ver a família reunida rindo na sala, na esperança de ter um fim de semana digno de comercial de margarina. Mas a realidade do convívio cobrou seu preço logo no primeiro minuto que pisamos na casa. A propriedade tinha 4 suítes luxuosas no andar de cima, com varandas e vista para as montanhas. Mas Camila, logo na porta de entrada, com aquele mesmo sorriso dócil e afiado, interceptou minhas malas. "Sogrinha, pensamos no seu bem-estar", ela disse, bloqueando o acesso à escada. "Tem um quartinho ótimo aqui no térreo, nos fundos, perto da área de serviço. Assim você não precisa forçar os joelhos subindo e descendo escada. Não é maravilhoso?" O quartinho ótimo era o antigo quarto de empregada. Uma cama de solteiro estreita, uma janela pequena que dava para o muro de contenção e um cheiro forte de umidade e produto de limpeza. Enquanto eles e os amigos ocupavam os quartos master, com banheiras e camas king size, eu fui colocada no porão da minha própria generosidade. Era um exílio dentro da casa que eu mesma aluguei. E as microagressões não pararam por aí. Eram pequenas agulhadas durante todo o dia. O isolamento físico foi se tornando evidente. Se eu sentava no sofá da sala principal, eles iam para a área da piscina. Se eu ia para a piscina tentar me enturmar, Camila subitamente decidia que estava na hora de irem para a sala de jogos. Eu era como uma doença contagiosa da qual eles precisavam manter distância. As conversas morriam quando eu entrava no ambiente. Os olhares cúmplices que meu filho e minha nora trocavam pelas minhas costas eram como facadas precisas. Após o jantar desastroso, depois de ser tratada como uma incapaz na frente de todos, eu pedi licença. Levantei-me da mesa com as pernas trêmulas. Ninguém protestou. Ninguém perguntou se eu estava bem. O som das risadas deles foi ficando mais alto à medida que eu me afastava, ecoando pelos corredores frios até eu chegar ao meu quartinho nos fundos. Fechei a porta e encostei as costas nela. O escuro me abraçou. O ar rarefeito daquela casa finalmente pareceu entrar nos meus pulmões, mas veio rasgando. Deslizei até o chão, abraçando meus próprios joelhos. A cama de solteiro parecia zombar da minha solidão. Ouvi passos no andar de cima. O som de música ambiente sendo ligada, o brinde de taças. Eles estavam comemorando a vida luxuosa que levavam, pisando nas costas de quem a financiava. O ambiente era um verdadeiro campo minado. Qualquer palavra que eu dissesse poderia ser usada contra mim. Se eu reclamasse, seria a idosa amargurada e difícil de lidar. Se eu me calasse, continuaria sendo o tapete onde eles limpavam os pés. O confinamento daquele feriado estava se revelando uma tortura psicológica, e eu estava presa ali com os meus algozes. E o pior de tudo, o que mais me rasgava a alma ali, no escuro do quarto úmido, não era a maldade de Camila. Era o silêncio covarde e complacente do meu próprio filho. No escuro daquele quarto com cheiro de mofo, a cama estreita de solteiro rangia a cada respiração mais funda que eu dava. Eu abraçava meus próprios joelhos, encolhida contra a parede gelada, enquanto o som grave da música eletrônica que tocava no andar de cima fazia o gesso do teto vibrar. Naquela noite, o nome Fátima parecia ter perdido todo o seu significado. Quem era a Fátima? Para o mundo lá fora, eu era uma mulher forte, uma sobrevivente que construiu a vida com as próprias mãos. Mas para as pessoas no andar de cima, eu não passava de um caixa eletrônico obsoleto, o incômodo que eles toleravam em troca de mordomias. A insônia é um espelho cruel e implacável. Enquanto eu encarava a fresta de luz amarela que entrava por baixo da porta, minha mente foi arrastada sem piedade para 30 anos atrás. O ar gelado daquele porão de luxo
deu lugar à lembrança do calor sufocante das ruas do Brás, em São Paulo, nos anos 90. Eu carregava sacos de mercadorias que pesavam muito mais que o meu próprio corpo. Lembrei do cheiro do asfalto quente, do suor escorrendo pela nuca, do desespero silencioso de correr para pegar o ônibus lotado. A lembrança da marmita fria que eu comia espremida no fundo da condução, contando as moedas amassadas no bolso para garantir o pão do dia seguinte. Eu não nasci em berço de ouro e a vida nunca me deu a opção de ser frágil. O pai do Gustavo sumiu no mundo quando ele ainda não sabia falar direito, deixando para trás apenas contas e promessas vazias. Sobrou para mim. E eu jurei, com as mãos calejadas e os pés cheios de bolhas estouradas, que o meu filho nunca saberia o que era fome, que ele nunca usaria roupas furadas, que ele teria o diploma que eu nunca pude ter. Mas o preço dessa promessa foi a minha própria presença. Eu ainda consigo ouvir o choro do Gustavo pequeno. Aquele som agudo, desesperado, com as mãozinhas agarradas ao portão de ferro enferrujado da vizinha que tomava conta dele, gritando: "Mãe, não vai!" Aquela imagem me assombrava em cada viagem longa de ônibus, em cada feira de madrugada, em cada noite de Natal que eu passei trabalhando atrás de um balcão para garantir um tênis novo para ele. Para silenciar aquela culpa que me corroía como ácido por dentro, eu comecei a usar a pior moeda de troca que uma mãe pode usar: o dinheiro. Cada vez que eu faltava a uma apresentação do Dia das Mães na escola, eu comprava o brinquedo mais caro da vitrine. Cada final de semana que eu passava fechando o caixa da loja, eu compensava pagando viagens e passeios para os quais eu nunca tinha tempo de ir junto. Eu ensinei ao meu filho que o meu amor tinha um código de barras. Eu construí, tijolo por tijolo, com o suor do meu rosto e as minhas lágrimas de exaustão, o monstro de ingratidão que hoje dormia na suíte master da casa que eu estava pagando. A manhã seguinte nasceu nublada. Uma garoa fina, persistente e cinzenta, batia contra os vidros imensos da sala de estar, transformando a paisagem lá fora em um borrão. Quando finalmente saí do meu exílio no térreo, com os olhos inchados e o corpo dolorido, a casa já cheirava a café moído na hora e pão na chapa. A mesa do café da manhã, montada na varanda gourmet, parecia um banquete de comercial de televisão. Queijos finos, geleias importadas, taças de cristal com suco natural de frutas vermelhas. Gustavo e Camila já estavam sentados. Ele usava um roupão de seda azul marinho, deslizando o dedo preguiçosamente pela tela do tablet. Ela, com a pele impecável e os cabelos escovados, espalhava uma camada espessa de manteiga francesa no seu croissant. Quando me aproximei em silêncio, o clima no ambiente despencou. Não houve um bom dia. Não houve um sorriso. Houve apenas o barulho agudo da faca de Camila batendo propositalmente no prato de porcelana. Sentei-me na ponta oposta da mesa longa. Minhas costas leitevavam pela noite mal dormida naquele colchão fino. Servi uma xícara de café puro, sem açúcar, sentindo o amargor descer rasgando a garganta seca. Foi então que a tela do meu celular, que eu havia deixado ao lado da xícara, acendeu. Uma notificação do aplicativo do banco. Era uma cobrança aprovada no cartão de crédito adicional que ficava na carteira do Gustavo. O valor me fez piscar 2 vezes, achando que a vista cansada estava me traindo. R$ 12.000. O ar sumiu dos meus pulmões. R$ 12.000, em uma loja de decoração de luxo na capital. A compra havia sido aprovada na noite anterior, exatamente na mesma hora em que eu estava no escuro, chorando e tentando entender por que eu era tão indesejada. Gustavo? Minha voz saiu fraca, rouca, quase sumindo pelo medo do confronto. Pigarreei, tentando encontrar alguma autoridade de mãe, um resquício de dignidade. Gustavo, o que é essa compra de R$ 12.000 na loja de imóveis? Vocês já estouraram o limite daquele cartão de adicionais na semana passada. Ele nem sequer levantou os olhos do tablet. Deu um gole lento no suco, mastigou um pedaço de queijo brie e suspirou pesadamente.
Aquela respiração longa e impaciente de quem é obrigado a dar atenção a uma criança importuna. É para a varanda do nosso apartamento, mãe. A Camila achou um conjunto de poltronas de corda náutica maravilhoso. Estava em promoção. Você sabe que a gente vai receber os diretores da agência no mês que vem para um jantar. Não dá para acomodar gente daquele nível naqueles sofás velhos que a gente tem. Mas 12 mil reais, meu filho? Eu insisti, o coração começando a acelerar, o sangue pulsando nas têmporas. Vocês não me consultaram. Eu acabei de pagar quase 10 mil só no aluguel desta casa para o feriado de vocês. Eu sou aposentada, as coisas não rendem mais como antes. Eu tenho minhas economias para a velhice, mas não posso. Foi aí que o verdadeiro tribunal doméstico se instalou. Gustavo bloqueou a tela do tablet com um baque seco contra a mesa e cravou os olhos em mim. Não havia amor ali. Não havia respeito pela mulher que o gerou. Havia apenas a frieza calculista de um cobrador diante de uma devedora inadimplente. Suas economias, mãe? A voz dele era baixa, controlada, o que tornava a agressividade ainda mais aterrorizante. Você quer estragar o feriado falando de dinheiro na mesa do café? Você quer falar sobre o que você me deve? Eu não te devo nada, Gustavo. Eu te dei a minha vida inteira. A frase saiu trêmula, carregando 30 anos de exaustão e solidão. Camila soltou uma risadinha anasalada, balançando a cabeça com um cinismo de dar enjoo. Ela cruzou os braços finos e se encostou na cadeira, assumindo o papel de juíza da minha existência, agindo como se fosse uma psicóloga formada na arte da crueldade. Fátima, por favor, não vamos fazer o teatro da mãe oprimida logo cedo, está bem? Ninguém aqui tem paciência para esse drama. Ela falou com aquela voz mansa e venenosa. Você deu coisas materiais, Fátima. O seu dinheiro comprava os presentes, mas não curava o trauma. Você largou o Gustavo com vizinhos estranhos a infância inteira para ir atrás de lucro. O terapeuta dele já explicou isso muito bem. O Gustavo tem lacunas emocionais severas por causa do seu abandono materno. O mínimo que você pode fazer hoje, já que tem uma condição confortável, é proporcionar uma vida à altura do que ele merece. Não é gasto, Fátima, é reparação histórica. Reparação histórica. Aquelas duas palavras bateram no meu peito como um soco inglês. O nó na minha garganta parecia feito de arame farpado. Eu olhei para o Gustavo, desesperada, esperando que ele dissesse que a mulher estava sendo injusta, que ele a repreendesse, que ele lembrasse das noites em que eu chegava com os pés sangrando e o cobria na cama, beijando sua testa suada. Mas ele estava com o queixo erguido, os olhos duros como pedras, validando cada vírgula daquela atrocidade. A Camila tem toda a razão, mãe, ele disse, com uma frieza brutal, terminando de destruir o que restava do meu coração. Você nunca esteve lá. Não tinha tempo para me ouvir ler, não tinha tempo para me ver jogar. Agora você tem dinheiro. É a única coisa que você sempre soube oferecer na vida. Então não me venha cobrar mixaria por um conjunto de poltronas que eu preciso. Você me deve isso. Você me deve muito mais do que isso. O peso da culpa, a mesma culpa que me aprisionou a vida inteira, desabou sobre os meus ombros como uma bigorna de chumbo. A minha respiração ficou curta e dolorosa. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, fazendo a xícara de café chacoalhar no pires. Eu não tinha defesa. O meu próprio filho havia transformado o meu maior sacrifício, o meu sangue derramado para que ele sobrevivesse, no meu maior crime imperdoável. A sala girou levemente. Eu não consegui gritar. Não consegui me levantar e bater na mesa. O tribunal me declarou culpada e eu aceitei a sentença. Eu encolhi os ombros, me sentindo do tamanho de uma formiga, olhando fixamente para o líquido escuro na xícara. As lágrimas, silenciosas, grossas e quentes, começaram a cair, pingando no pires e misturando-se ao café derramado. Tá bom, eu sussurrei, a voz tão baixa que quase sumiu no som da garoa lá fora. Tá bom, Gustavo, pode deixar a compra no cartão. Camila sorriu, com os olhos brilhando de vitória, e voltou a comer seu croissant com a consciência tranquila. Gustavo destravou a tela do tablet, satisfeito. Eles me sentenciaram,
Me humilharam e voltaram para suas vidinhas luxuosas, enquanto eu permanecia ali, na ponta da mesa, afogada na minha própria vergonha, pagando com juros a dívida eterna de ter tentado ser mãe. Aquele parecia ser o meu lugar definido para o resto da vida, o chão confortável onde eles limpavam os pés. Eles tinham a certeza absoluta de que eu aceitaria aquele papel de Marte submissa para sempre. Mas eles esqueceram de um detalhe fundamental. A culpa é um sentimento pesado, sim, mas ela tem um limite de tolerância. E o meu limite estava prestes a explodir e varrer a vida deles como um furacão. A madrugada engoliu a casa de campo, transformando-a em um mausoléu de luxo e silêncio. No meu exílio no térreo, o escuro parecia denso, quase palpável. Deitada naquele colchão fino e áspero de solteiro, eu encarava o teto manchado de umidade, ouvindo o gotejar insistente de uma calha mal fixada do lado de fora. O frio do piso de cerâmica barata subia pelas minhas costas, enrijecendo meus músculos, mas o frio verdadeiro, aquele que paralisa a alma, estava instalado no centro do meu peito. Eu não conseguia fechar os olhos. O sono havia me abandonado, dando lugar a uma clareza aterrorizante. A frase de Camila continuava girando na minha mente como um disco arranhado, uma lâmina enferrujada cortando a mesma ferida repetidas vezes. Reparação histórica. Durante anos, eu comprei a narrativa de que eu era a grande vilã da vida do meu filho. A mãe ausente, a mulher que escolheu o balcão da loja em vez das reuniões escolares. Eu paguei a faculdade particular de ponta, comprei o primeiro carro importado dele, dei a entrada no apartamento luxuoso onde eles moram, banquei a festa de casamento para 200 convidados que eu mal conhecia. Eu paguei, inclusive, as dezenas de sessões do terapeuta caríssimo que supostamente o ajudava a lidar com o trauma do abandono. Mas ali, no escuro, ouvindo a minha própria respiração entrecortada, eu comecei a fazer as contas da minha vida. Uma matemática brutal e honesta. Quando é que a dívida de uma mãe é considerada quitada? Quanto custa um perdão? A epifania me atingiu com a força de um soco no estômago. A verdade nua e crua se desenhou no teto úmido daquele quarto de serviço. A dívida nunca seria perdoada porque eles não queriam cura. Eles queriam uma refém. O trauma do Gustavo não era mais uma ferida aberta. Havia se tornado um CNPJ. Um modelo de negócios altamente lucrativo, onde a moeda de troca era a minha culpa e o lucro era o padrão de vida que eles jamais conseguiriam sustentar sozinhos. Aquilo não era dor, era parasitismo vestido de fragilidade emocional. No momento exato em que essa constatação se solidificou na minha mente, algo físico aconteceu dentro de mim. A culpa, aquele monstro pesado que esmagou meus ombros por 3 décadas, simplesmente evaporou, morreu de inanição. As lágrimas secaram no meu rosto, deixando a pele repuxada. Meu coração, que antes batia acelerado de vergonha e medo, encontrou um ritmo lento, compassado e frio. Eu não era mais a mãe culpada. Eu era uma sobrevivente que acabara de perceber que estava dividindo o teto com um predador. Quando o relógio digital no meu celular marcou 6 da manhã, a luz cinzenta e fraca da alvorada começou a se infiltrar pela janelinha do quarto. Minha garganta estava seca como lixa. Levantei-me devagar, sentindo as articulações estalarem. Não coloquei chinelos. Queria caminhar em silêncio absoluto. Fui em direção à cozinha principal, no andar de cima, para beber um copo de água. A casa imensa cheirava a cera de piso e ao perfume adocicado que Camila usava, impregnado no ar, mesmo depois de horas. Ao me aproximar do corredor que dava acesso à ilha de mármore da cozinha, parei abruptamente. As portas de vidro duplo que separavam a sala de estar do deck de madeira externo estavam entreabertas. Uma fumaça rala e azulada de cigarro eletrônico entrava pela fresta, trazendo o cheiro enjoativo de menta e nicotina. E com a fumaça vieram as vozes. Eram Gustavo e Camila, acordados cedo
provavelmente sem sono após a bebedeira da noite anterior, conversando em um tom baixo e conspiratório enquanto olhavam para o vale coberto de neblina. Eu recuei instintivamente, fundindo meu corpo com a sombra das pesadas cortinas de linho da sala. Prendi a respiração. Pital Sanjeev, já te falei, a gente não pode esperar mais 6 meses. Menos, a voz de Camila soou impaciente, arrastada pelo cansaço. O Marcos me falou ontem que aquele ponto comercial na Vila Nova Conceição vai voar em 2 semanas. A gente precisa desse capital para abrir a filial da agência lá, Gustavo. É a chance da nossa vida. Camila, você acha que é fácil? Gustavo retrucou, soltando a fumaça. O tom dele não era de quem protege a mãe, mas de quem calcula um obstáculo. O dinheiro que ela tem líquido a gente já está espremendo com os cartões. O grosso do patrimônio está na casa dela, aquela casa enorme no bairro Nobre que ela insiste em morar sozinha. Ela nunca vai querer vender. Ela tem apego naquelas paredes velhas. Houve um segundo de silêncio, quebrado apenas pelo canto isolado de um pássaro lá fora. Meu estômago embrulhou violentamente. Eles estavam falando da minha casa. O único porto seguro que me restava, o teto que eu levei 15 anos pagando, prestação por prestação, trabalhando de domingo a domingo. Meu amor, ela vai? Camila deu aquela mesma risadinha aguda que usou no jantar para me humilhar. A gente só precisa apertar os parafusos certos. Você tem que ser mais dramático nas sessões com ela. Diz que a agência está afundando, que você está tendo crises de ansiedade, ataques de pânico por causa da infância. Chora, Gustavo. Faz o teatrinho do menino traumatizado. Aperta a ferida da culpa que ela abre as pernas e a carteira na mesma hora. Eu esperei. Esperei com cada célula do meu corpo que o meu filho, o sangue do meu sangue, sentisse um pingo de decência, que ele ficasse ofendido, que ele dissesse que não roubaria o teto da própria mãe para financiar um luxo empresarial. Mas o que eu ouvi destruiu o último fio que me ligava àquele homem. Gustavo deu uma risada genuína, grave, relaxada e cruel. Você é um monstro, sabia? Ele disse, em um tom de flerte, beirando a admiração. Mas você tem razão. A gente chora um pouquinho, faz ela assinar uma procuração de plenos poderes com a desculpa de poupá-la da burocracia. Depois a gente vende a casa, pega o dinheiro para a filial e enfia a Fátima num daqueles residenciais para idosos no interior. Tem uns bem baratos. A gente fala que é para a segurança dela, porque ela está ficando senil e não pode morar sozinha. O que ela vai fazer? Reclamar? Ela morre de medo de perder a gente. O silêncio engoliu o resto da conversa. Não ouvi mais nada. Meus ouvidos foram tomados por um zumbido surdo, como se eu estivesse debaixo d'água. O cordão umbilical foi cortado ali. Não com a precisão cirúrgica de um bisturi, mas com a violência de um machado cego. O meu filho estava planejando me interditar informalmente, roubar o meu único bem e me jogar em um asilo barato, usando o meu amor incondicional como arma para cometer o crime perfeito. Ele riu da minha lealdade. Ele zombou do meu sacrifício. Qualquer outra mãe, em qualquer outra circunstância, teria desabado no chão ali mesmo. Teria gritado, chorado, arrancado os cabelos, cobrado satisfações aos prantos. Mas eu não. Quando a esperança morre de forma tão absoluta, ela deixa um rastro de gelo para trás. Eu não senti vontade de chorar. Não senti vontade de gritar. Senti uma paz bizarra. A calma letal de um animal encurralado que finalmente entende que para não morrer precisa destroçar o caçador. Dei um passo para trás, pisando com firmeza no assoalho de madeira, sem me importar mais em fazer silêncio total. Girei os calcanhares e voltei para o corredor escuro, em direção ao meu quartinho de empregada no térreo. Eu não era mais a mãezinha que eles poderiam sugar até a morte. A Fátima, submissa e culpada, morreu escutando aquela risada no deck. A mulher que caminhava agora por aquele corredor era a mesma que sobreviveu às ruas duras do Brás. A mesma que aprendeu que, no mundo real, ninguém te protege além de você mesma. Ao entrar no quarto,
Não olhei para a cama. Fui direto até a minha bolsa encostada na parede e peguei o meu celular. A tela brilhou no escuro, refletindo a dureza implacável no meu olhar. Eu não ia fazer um escândalo. Eu não ia dar a eles o prazer de me ver desmoronar. Eu ia destruí-los da forma mais fria, burocrática e silenciosa possível, tirando deles a única coisa que realmente amavam em mim, o meu dinheiro. O relógio marcava 6h15 da manhã. O banco digital já estava aberto no aplicativo. O jogo virou, Gustavo. E vocês nem desconfiam que o pesadelo de vocês acabou de começar. 8 da manhã. O barulho de passos apressados e risadas estridentes no andar de cima anunciou que o dia deles havia começado. Eu permanecia no meu quarto de serviço, sentada na beirada daquela cama estreita, imóvel no escuro, ouvindo a movimentação. O meu celular, já destravado nas minhas mãos, emitia o único brilho no ambiente. Eu não chorei mais nenhuma lágrima. Meus olhos estavam secos, ardendo levemente, e minha mente trabalhava com a precisão fria de um relógio suíço. Eles desceram as escadas exalando um perfume cítrico e caro, falando alto sobre o roteiro do dia. Camila comentava sobre uma vinícola boutique na região vizinha, um lugar exclusivo que exigia reserva de meses e onde a garrafa mais barata custava o equivalente a um salário mínimo. Gustavo concordava, animado com a perspectiva de degustar vinhos premiados. Eles não vieram me dar bom dia. Não bateram na minha porta. Apenas gritaram do corredor, com aquela pressa de quem quer se livrar logo de uma obrigação. Fátima, a voz de Camila ecoou, carregada daquela falsa doçura habitual. A gente vai passar o dia fora, numa degustação na montanha. O terreno lá é muito acidentado para você, cheio de pedras, e o sol vai estar forte. Fica aí descansando, está? Tem pão de forma na geladeira. Aproveita a paz. Tchau, mãe. Voltamos no fim da tarde. Gustavo emendou, sem sequer diminuir o passo em direção à porta da frente. O som pesado da porta de carvalho maciço se fechando bateu como um tambor de libertação. Em seguida, ouvi o motor potente da Land Rover roncando, os pneus esmagando as pedras de brita da entrada, e o som foi se afastando até desaparecer completamente na estrada que cortava o vale. Fiquei sozinha. O silêncio que se instalou na casa de campo foi absoluto, profundo, quase ensurdecedor. Pela primeira vez em décadas, eu não ouvia as cobranças, as críticas veladas, as risadinhas condescendentes. Respirei fundo, enchendo os pulmões com aquele ar que agora parecia limpo. Levantei-me da cama e caminhei a passos firmes até a cozinha. A luz da manhã inundava a sala através das paredes de vidro, refletindo no chão de porcelanato impecável. Sentei-me no banco alto da ilha de mármore. O mesmo lugar onde, na noite anterior, fui tratada como um tapete velho. Coloquei o celular sobre a bancada gelada. O aplicativo do meu banco principal estava aberto. A tela inicial exibia o saldo robusto das minhas economias. O dinheiro que eu juntei, privando-me de roupas novas, de viagens, de pequenos luxos, tudo para garantir que o menino tivesse a vida perfeita. A mesma vida perfeita que agora ele planejava usar para me internar em um asilo. Meus dedos não tremeram. Não havia hesitação. Havia apenas a burocracia fria e implacável da sobrevivência. Toquei na aba de cartões de crédito. A lista se abriu diante dos meus olhos. O primeiro era o meu. Os 2 seguintes eram os adicionais. Cartão final 4.321, em nome de Camila. Aquele plástico negro e brilhante que ela usava para esfregar seu status na cara das amigas, para comprar bolsas de marca europeia e pagar jantares nababescos, tudo debitado diretamente na minha conta. Toquei no ícone do cartão dela. A tela perguntou: bloquear cartão temporariamente ou cancelar definitivamente? O meu dedo indicador pairou sobre a tela por uma fração de segundo. Lembrei do sorriso cínico dela na mesa. Lembrei do tom de flerte enquanto planejava o roubo da minha casa. Pressionei a tela com força. Cancelar definitivamente.
O aplicativo girou uma pequena rodinha azul e confirmou: cartão cancelado com sucesso. Operação irreversível. Um calor formigante subiu pela minha nuca. Era adrenalina, pura e cristalina. Fui para o próximo da lista. Cartão final 9.876 em nome de Gustavo. Aquele que havia passado os R$ 12.000 em móveis de luxo de madrugada. A mesma palavra. Cancelar definitivamente. A mesma rodinha azul girando. O mesmo aviso de sucesso. Em menos de 30 segundos, a fonte inesgotável que bancava a arrogância daquele casal havia secado por completo. Mas eu não havia terminado. O corte precisava ser na raiz ou a erva daninha voltaria a crescer. Fui para a aba de contas conjuntas. Anos atrás, sob o pretexto de facilitar caso a senhora fique doente, Gustavo me convenceu a colocá-lo como segundo titular na minha conta de investimentos de liquidez diária. Era dali que ele tirava os valores maiores para cobrir os rombos no estilo de vida deles. O saldo marcava R$ 185.000. O dinheiro da minha velhice. O dinheiro da minha segurança. Abri a área de transferências. Digitei o meu CPF e selecionei uma conta digital individual que eu havia aberto há alguns meses apenas para receber um dinheiro extra de uma venda antiga e da qual Gustavo não tinha a menor ideia. Fui para o campo de valor. Digitei R$ 185.000. A mensagem de erro apareceu. Saldo insuficiente para cobrir as taxas de transferência. Eu dei um sorriso letal, os lábios se repuxando em uma expressão que eu não reconhecia no espelho há anos. Ajustei o valor. R$ 184.950. A tela pediu a biometria. Posicionei o meu polegar no sensor do aparelho. O celular vibrou levemente na minha mão. A tela piscou em verde. Transferência realizada com sucesso. Eu deixei exatamente R$ 50 na conta conjunta. O suficiente para comprar, talvez, 2 garrafas de água mineral na vinícola chique onde eles estavam. O império de areia do meu filho e da minha nora acabara de desmoronar com 3 toques numa tela de vidro. Eu cortei os suprimentos, afundei os navios e queimei as pontes. Eles estavam isolados financeiramente, no meio de um feriado luxuoso, a centenas de quilômetros de casa. Bloqueei a tela do celular e o guardei no bolso da calça. Caminhei até o quarto úmido nos fundos da casa. Eu não dobrei as roupas. Não me importei em arrumar a cama. Apenas joguei meus parcos pertences de forma atabalhoada dentro da mala de rodinhas, sentindo o atrito do zíper fechando com um som rasgado e definitivo. Eu estava empacotando os últimos 30 anos da minha vida em 5 minutos. O cheiro de mofo daquele quartinho já não me sufocava. Era o cheiro da despedida. Voltei para a sala de estar arrastando a mala. Fui até o aparador da entrada, onde um bloco de notas de papel timbrado da hospedagem repousava ao lado de uma caneta tinteiro. Puxei a folha grossa. Eu precisava deixar um aviso, não uma carta de amor, não um testamento emocional, mas um recibo, um comprovante de quitação. Peguei a caneta e encarei o papel em branco. Pensei em escrever um textão, em expor que eu tinha ouvido a conversa deles no deck, em xingar, em amaldiçoar, mas palavras são um oxigênio para narcisistas. O silêncio é o que os sufoca. O vazio é o que os enlouquece. Com uma caligrafia firme, sem tremer uma única letra, escrevi apenas uma frase no centro do papel. A minha dívida histórica com você está quitada. Não me procure. Deixei o bilhete no centro da mesa de jantar de porcelana inglesa, exatamente no lugar onde eu havia sido publicamente humilhada no dia anterior. Apoiei o papel embaixo da taça de cristal de Camila, para garantir que seria a primeira coisa que eles veriam. O aplicativo de viagens longas apitou no meu bolso. O motorista particular que eu havia chamado, cobrando uma fortuna para subir a serra até aquele fim de mundo, avisou que estava no portão. Peguei minha mala, não olhei para trás. Não me despedi das paredes. Não chorei pela família que eu nunca tive. Atravessei a porta da frente.
o vento frio da montanha batendo no meu rosto e secando o suor frio que escorria pela minha testa. O motorista abriu o porta-malas do sedã preto. Coloquei minha bagagem, entrei no banco de trás e fechei a porta. O som do mundo exterior foi abafado. Direto para a capital, dona Fátima? O motorista perguntou, ajustando o retrovisor. Direto. E, por favor, ligue o rádio. Pode colocar a música que o senhor quiser. O carro começou a se mover. A brita estalou sob os pneus mais uma vez. Eu me virei no banco e olhei pelo vidro traseiro. A casa de vidro imensa, a prisão dourada onde eu quase perdi a minha alma, foi ficando cada vez menor à medida que descíamos a estrada sinuosa. As árvores foram cobrindo a visão, até que a casa desapareceu por completo. Nesse instante, um nó físico no meu estômago, do tamanho de um punho cerrado, se desfez de uma vez só. O ar entrou rasgando os meus pulmões em uma lufada profunda e desesperada. Meus ombros caíram, o peso de 3 décadas de servidão escorrendo para fora do meu corpo. Eu encostei a cabeça no vidro frio do carro e, pela primeira vez em muito tempo, eu não era a mãe do Gustavo. Eu era apenas a Fátima, livre. E a quilômetros dali, brindando com taças de vinho caro que eles jamais conseguiriam pagar, os dois ainda sorriam, completamente alheios ao abismo que acabara de se abrir sob os pés deles. O trajeto de volta para a capital durou cerca de 3 horas. 3 horas em que eu vi a paisagem montanhosa e hostil dar lugar ao concreto familiar da cidade. Quando o carro parou em frente ao meu sobrado na Zona Sul, menos a mesma casa de tijolos aparentes e janelas largas, que horas antes eu ouvi ser leiloada nos planos do meu filho, eu senti uma onda de pertencimento que há muito não experimentava. Paguei o motorista com o dinheiro físico que eu sempre guardava na bolsa para emergências, abri o portão de ferro e entrei. O cheiro da minha casa me abraçou. Cheiro de cera de madeira, de lavanda e dos meus livros antigos na estante da sala. Tudo estava exatamente onde eu havia deixado. Ninguém ali me chamaria de louca, senil ou cobraria reparação por ter nascido. Eu larguei a mala no canto do corredor, tirei os sapatos e caminhei descalça até a minha poltrona de leitura favorita. O estofado macio cedeu sob o meu peso, acomodando minhas costas exaustas. Coloquei o celular sobre a mesa de centro de vidro. Ele repousava ali como uma granada sem o pino, prestes a explodir a quilômetros de distância. Eram 2:30 da tarde, o momento exato em que a fantasia de luxo deles colidiria violentamente com a parede de concreto da vida real. O primeiro golpe veio na forma de um brilho repentino na tela, acompanhado de um zumbido seco. Ziz. Notificação do aplicativo do banco. Inclinei-me ligeiramente para ler, sem sequer pegar o aparelho. Tentativa de compra: R$3.850. Estabelecimento: Vinícola Boutique Montanha. Status: transação recusada menos cartão cancelado. O cartão de Camila. Eu sorri. Um sorriso amargo, mas profundamente libertador. Eu conseguia fechar os olhos e visualizar a cena com uma clareza cinematográfica. O restaurante rústico chique da vinícola, as taças sujas de vinho reserva sobre a mesa, o garçom educado segurando a maquininha. Camila, com seu sorriso superior, inserindo o plástico preto com a confiança de quem nunca suou para pagar uma fatura. E então, o bip vermelho. O constrangimento silencioso. A desculpa esfarrapada de que o chip deve estar sujo. 10 segundos depois, a tela brilhou de novo. Tentativa de compra: R$3.850. Status: transação recusada, menos cartão cancelado. A vez do Gustavo. A humilhação agora era dupla. O pânico sutil começando a se instalar nas bordas daquela arrogância impecável. Na minha mente, eu vi o garçom trocar o peso de uma perna para outra, o sorriso profissional dando lugar à impaciência. Os olhares das mesas vizinhas começando a pesar. Menos de 1 minuto depois, a terceira notificação. Desta vez, do aplicativo de investimentos. Transferência Pix rejeitada. Valor: R$3.850. Motivo:
saldo insuficiente. Eles haviam entrado na conta conjunta, desesperados, tentando transferir o dinheiro da minha velhice para salvar a própria pele na frente dos garçons e dos outros clientes endinheirados. Mas só encontraram os R$ 50 que eu havia deixado como um último insulto. A fonte milagrosa secou. A mina de ouro desmoronou. Às 2h45, o WhatsApp começou a bombardear. O silêncio da minha sala foi rasgado por uma sucessão histérica de notificações. Gustavo Filho. 5 mensagens não lidas. 3 chamadas perdidas. Eu não atendi, claro. A inércia era a minha arma mais letal. Peguei o celular e abri a conversa. Cliquei no primeiro áudio de 30 segundos, deixando o som sair pelo alto-falante. Mãe? Ô mãe, atende o telefone. A voz de Gustavo soou irritada, entre dentes, o tom típico de quem está tentando não gritar em público. Deu algum pau no sistema do banco aqui na hora de pagar a conta do almoço. Liga pro seu gerente agora, pelo amor de Deus. Eu estou passando vergonha aqui com o sommelier. Os cartões não estão passando e o aplicativo da conta de investimentos está fora do ar. Está mostrando saldo zerado. Resolve isso aí logo e me avisa. A audácia era quase cômica. Ele ainda achava que era o centro do meu universo. Ele ainda acreditava na ilusão de que eu correria para resolver os problemas dele, que eu ligaria para o banco aos prantos implorando para liberarem o limite do meu menino. Eu visualizei a mensagem. As 2 marquinhas azuis apareceram na tela dele, lá na montanha. A confirmação cruel de que eu li, ouvi e o ignorei. 3 minutos depois, o segundo áudio chegou. A irritação havia escalado para uma agressividade descontrolada. Fátima, que palhaçada é essa? Agora ele estava gritando. O barulho de vento no fundo indicava que ele havia saído do restaurante para telefonar. Você está de sacanagem comigo? Eu liguei na central de atendimento do banco e eles disseram que os adicionais foram cancelados pelo titular e que a conta conjunta sofreu um resgate total. Você foi hackeada? Se você não foi hackeada, o que caralhos você está fazendo? Atende essa merda! A gente está retido aqui na vinícola. O gerente já chamou o segurança para ficar do lado da nossa mesa. No fundo do áudio, pude ouvir a voz aguda e estridente de Camila, totalmente destemperada, perdendo qualquer traço daquela elegância condescendente. Manda ela fazer um pix da conta pessoal, Gustavo. Eu não vou lavar prato nesse lugar. Que humilhação! Que velha maluca! Velha maluca! Eu saboreei a ofensa. Se a loucura era o preço da minha liberdade, eu a abraçava com todas as forças. Bloqueei a tela e fui até a cozinha preparar um chá de camomila. A água ferveu, o aroma invadiu a casa, eu estava serena. Uma serenidade que assustaria qualquer pessoa que conhecesse a velha Fátima, a mãe que tremia só de imaginar o filho contrariado. Por volta das 16 horas, o tom mudou radicalmente. Eles deviam ter deixado os relógios de luxo no restaurante como garantia ou implorado dinheiro emprestado para o amigo de Gustavo. O fato é que chegaram de volta à casa alugada. A tela do celular acendeu com o último áudio que eu ouviria naquele dia. Desta vez, não havia raiva. Não havia ordens. Havia apenas o som cru e patético do pânico absoluto. Dei o play. A respiração de Gustavo estava ofegante, trêmula. Mãe! A voz falhava, soando como a daquele menino assustado no portão do Brás 30 anos atrás. Mas agora não havia mais pena no meu coração. Mãe, cadê você? Suas coisas sumiram do quarto. Mãe, que bilhete é esse na mesa de jantar? Você foi embora? Como assim a dívida está quitada? Mãe, a gente está sem dinheiro vivo. Os meus cartões pessoais estão estourados. A gente não tem como abastecer a Land Rover para descer a serra. A gente não tem como comprar comida para o resto do feriado. Camila está trancada no banheiro, tendo uma crise de choro. Houve uma pausa longa no áudio. Eu ouvi o som do choro engolido, o desespero de um adulto que brincava de ser rei com a coroa alheia e subitamente se via nu. Me atende, pelo amor de Deus. Se a gente falou alguma besteira ontem...
Se foi a Camila que te magoou, a gente conversa. Volta para cá, mãe. A gente não tem como sair daqui. Não faz isso comigo, por favor. O áudio terminou. O silêncio reinou na minha sala novamente. O algoz, quando desarmado, rapidamente veste a fantasia de vítima. Ele tentou jogar a culpa na esposa, tentou minimizar a crueldade como alguma besteira, tentou apelar para o cordão umbilical que ele mesmo havia apodrecido, mas o feitiço havia quebrado. A chantagem emocional bateu no muro de concreto da minha indiferença. Eles estavam isolados na prisão de vidro que escolheram. Sem dinheiro, sem combustível e cercados pelo eco da própria arrogância. Apertei o botão lateral do aparelho, abri as configurações e desliguei o celular. O visor escureceu, refletindo apenas o teto da minha sala. Tomei um gole longo do meu chá, sentindo o calor descer confortavelmente pelo estômago. Eu estava em casa, estava segura. E, pela primeira vez na minha história, eu ia dormir uma noite inteira, sem culpa e sem dívidas. A terça-feira amanheceu com um sol pálido banhando a calçada do meu sobrado. 4 dias. Fazia exatas 48 horas que eu havia desligado o celular, ensacado minha vida na mala de rodinhas e deixado o luxo oco daquela montanha para trás. Nesses 2 dias, o silêncio da minha casa foi a minha terapia intensiva. Eu não tomei calmantes, não chorei nos cantos. Apenas reguei minhas samambaias, passei o meu próprio café no coador de pano, menos, cujo cheiro forte e honesto inundou a cozinha menos, e observei a poeira dançar na luz que entrava pela janela da sala. A paz absoluta que sucede à morte de uma ilusão. Eram 10 horas da manhã quando a campainha tocou. O som agudo rasgou a tranquilidade da casa como uma sirene de ataque aéreo. Eu parei de varrer o tapete, apoiei as 2 mãos no cabo da vassoura e respirei fundo. O meu coração não disparou. Minhas mãos não suaram. Fui até a janela da frente e afastei levemente a cortina de renda. A Land Rover preta, antes impecável e reluzente, estava estacionada de qualquer jeito sobre a faixa amarela da minha calçada, coberta por uma fina camada de poeira da estrada de terra. No portão de ferro, esmagando o dedo no interfone de forma incessante e agressiva, estava Gustavo. Ele não usava o roupão de seda azul marinho. Vestia um moletom amassado, os cabelos despenteados, olheiras fundas marcando o rosto pálido. A arrogância havia dado lugar a uma urgência patética. Camila não estava com ele. O macho alfa da casa de campo havia sido mandado para a linha de frente para consertar a torneira de dinheiro que havia secado. Caminhei até a porta da sala, girei a chave e abri. O barulho da fechadura fez Gustavo parar de apertar a campainha instantaneamente. Ele me olhou através das grades do portão. Eu não fui até lá abrir. Fiquei no batente da porta, os braços cruzados, a expressão ilegível. A distância física entre nós, aqueles 5 metros de quintal, parecia um abismo intransponível. "Mãe, abre esse portão", ele ordenou, a voz falhando, tentando manter a autoridade que ele jurava ainda possuir. Eu não me movi, apenas sustentei o olhar. O silêncio o engoliu e o desespero começou a corroer a casca de raiva. Ele chacoalhou o portão de ferro, fazendo um barulho metálico estridente. "Fátima, pelo amor de Deus, abre isso aqui. A gente precisa conversar. Eu estou há 2 dias ligando para você. Você bloqueou a gente em tudo. A Camila está tendo crise de pânico em casa. A gente mal dormiu. Abre a porta." Lentamente, eu desci os 2 degraus da varanda e caminhei até o portão. O cheiro dele me atingiu antes mesmo de eu chegar perto. Era uma mistura de suor azedo de estresse com restos daquele perfume cítrico importado. Ele parecia menor. O gigante que me julgava na mesa de jantar agora não passava de um menino mimado batendo o pé porque o brinquedo havia sido confiscado. Girei a chave no cadeado e abri o portão apenas o suficiente para que ele entrasse. Gustavo empurrou a grade de ferro com pressa e marchou para dentro da minha sala, pisando duro no meu chão de madeira recém-encerado. Eu fechei o portão e o segui, fechando a porta da frente atrás de nós.
O ambiente de repente pareceu pequeno demais para a energia caótica que ele irradiava. Ele parou no meio da sala, virou-se para mim e começou o espetáculo. Você perdeu o juízo, mãe? Você surtou de vez? O tom dele era de um professor repreendendo um aluno rebelde. Você tem noção do vexame que a gente passou naquela vinícola? Eu tive que deixar meu relógio como garantia para o gerente não chamar a polícia. O Marcos teve que pagar a conta do restaurante, pagar a gasolina para a gente conseguir descer a serra. A gente virou piada. Você humilhou a mim e a minha esposa na frente dos meus amigos por causa de uma crise de ciúmes? Por causa de uma poltrona? Eu caminhei até a minha poltrona de leitura e me sentei. Acomodei minhas costas, entrelacei os dedos no colo e o encarei. A minha calma era um espelho que refletia a histeria dele, e isso o desestabilizava profundamente. Você não vai falar nada? Ele gritou, a veia do pescoço saltando, o maxilar travado. Você foge no meio da noite como uma covarde, cancela meus cartões, zera a da conta conjunta e acha que vai ficar por isso mesmo? O meu terapeuta tinha razão. Você é tóxica. Você usa o dinheiro para controlar as pessoas porque é incapaz de dar amor de verdade. Você fez isso para me castigar, não foi? Porque você não suporta ver a Camila feliz, porque você quer que eu seja o seu bebezinho traumatizado para sempre. O gaslighting era um balé que ele dançava com perfeição. A técnica clássica de inverter a culpa. A habilidade de pegar a faca que ele cravou nas minhas costas e dizer que eu estava sangrando de propósito só para manchar o tapete dele. Em qualquer outro momento da minha vida, aquelas palavras teriam me destruído. Eu teria chorado, teria pedido perdão, teria ligado para o gerente do banco para estornar o dinheiro. Mas a velha Fátima estava morta e enterrada sob as pedras daquela casa de campo. Quando ele finalmente perdeu o fôlego, ofegante, o silêncio retornou à sala. Apenas o tic-tac do relógio de parede marcava o tempo. Eu o observei por alguns segundos, notando como as mãos dele tremiam levemente. Acabou, Gustavo. Minha voz saiu baixa, fria e absolutamente monocórdica, cortante como vidro. Ele piscou, confuso com a falta de lágrimas da minha parte. Como assim acabou? Mãe, você precisa devolver o dinheiro para a conta. O aluguel do nosso apartamento vence amanhã. A Camila tem os tratamentos estéticos dela para pagar na sexta. A gente não tem fluxo de caixa para essa sua brincadeira de mau gosto. Pega o celular, liga para o gerente e a gente finge que esse surto não aconteceu. A gente perdoa você. A palavra perdoa levitou no ar, pingando cinismo. Eu descruzei as pernas e me inclinei levemente para a frente. Eu não fugi por causa de uma poltrona, Gustavo, falei, sustentando o olhar dele sem piscar. Eu não fugi por ciúmes da Camila. Eu não fugi porque sou tóxica ou porque quero te controlar. Eu saí daquela casa porque, na manhã em que vocês foram para a vinícola beber vinho de R$ 400 a taça, eu fui até a cozinha beber um copo de água. A expressão de Gustavo congelou. Um micro-tique nervoso fez a pálpebra esquerda dele tremer. O ar na sala pareceu ficar subitamente gelado. Eu parei no corredor, Gustavo, atrás da cortina da sala. Eu continuava falando baixo, obrigando-o a prender a respiração para me ouvir. E eu ouvi a conversa de vocês no deck. A fumaça do seu cigarro eletrônico entrava pela fresta do vidro. A cor sumiu do rosto dele. O sangue drenou tão rápido que os lábios dele ficaram brancos. Ele deu um passo para trás, quase imperceptível, como se eu tivesse acabado de apontar uma arma para o peito dele. Eu ouvi a Camila falando sobre a filial da agência. Eu ouvi quando ela sugeriu que você fizesse um teatrinho com o trauma da infância para me arrancar uma procuração. A cada palavra que eu dizia, os ombros dele desabavam mais 1 centímetro. E eu ouvi, com absoluta clareza, você dar risada. Eu ouvi você concordar em vender a casa onde nós estamos agora, para pegar o meu dinheiro e me enfiar em um asilo barato no interior. Porque eu estava ficando senil e vocês precisavam de capital. Mãe, ele gaguejou, a voz não passando de um sussurro esganiçado.
A máscara do executivo ofendido espatifou-se no chão. Não, você entendeu errado. A gente estava brincando. Era só uma piada idiota de mau gosto da Camila. Você sabe como ela tem humor negro. Pare de insultar a minha inteligência. Pela primeira vez, eu levantei a voz. O som ecoou nas paredes da sala, fazendo-o encolher-se fisicamente. Eu me levantei da poltrona. A minha postura era reta, implacável. Não jogue a culpa nela. Foi você quem riu. Foi você quem chamou ela de monstro em tom de flerte. Foi você, o filho que eu pari, que eu criei, que eu vesti com o suor do meu rosto, que estava planejando a minha interdição para roubar o teto que cobre a minha cabeça. Ele levou as mãos à cabeça, os olhos arregalados, o pânico tomando conta de cada músculo do seu corpo. Ele abriu a boca para falar, para inventar mais uma mentira, para tentar me convencer de que eu era louca. Mas ele encontrou nos meus olhos um vazio absoluto, um abismo escuro onde antes morava o amor materno incondicional. A mãezinha havia morrido. E o homem de 32 anos parado na minha sala finalmente percebeu que estava diante da mulher de negócios que sobreviveu às ruas do Brás. O confronto não era mais sobre afeto. Era sobre sobrevivência. E eu não iria fazer prisioneiros. Gustavo tentou recuar, mas as costas dele bateram contra o batente da porta da sala. O baque surdo pareceu acordá-lo do transe. A máscara de executivo bem-sucedido e filho eternamente traumatizado havia derretido completamente, deixando apenas um homem de 32 anos nu em sua própria incompetência. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo freneticamente no pescoço pálido. Mãe, por favor, você está tirando as coisas de contexto. A voz dele agora era fina, embargada. O choro que despontou nos olhos dele não era de arrependimento pelo crime planejado, era o terror genuíno da falência. O desespero de quem percebe que o parasita acaba de matar o hospedeiro e, consequentemente, vai morrer de fome. A gente conversou besteira porque a Camila tinha bebido muito. Ela inventa essas coisas de filial, de asilo, é só maluquice dela. Eu nunca faria isso com você, eu juro por Deus. Eu não alterei o tom de voz. O escândalo é o refúgio de quem perdeu a razão, e eu nunca estive tão lúcida em toda a minha vida. Caminhei lentamente até o aparador de madeira escura no canto da sala e guardei a chave do portão na gaveta. O silêncio no ambiente ficou ainda mais espesso, pesado como chumbo. Não ouse colocar a culpa na bebida, Gustavo. E não ouse usar o nome de Deus para cobrir a sua canalice, eu disse, virando-me para ele de braços cruzados. Sabe qual é o seu maior erro? Você acreditou na própria mentira. Você e a Camila passaram tanto tempo me tratando como uma velha senil, me convencendo de que eu era a grande vilã da sua história, que vocês esqueceram de onde eu vim. Vocês esqueceram quem eu sou de verdade. Ele piscou rapidamente, as lágrimas finalmente escorrendo e manchando o rosto. Ele tentou dar um passo na minha direção, com os braços abertos num gesto infantil, buscando o colo que sempre foi o seu escudo. Eu levantei a mão direita, espalmada, cortando o ar e parando-o no lugar. O gesto foi tão autoritário, tão seco, que ele obedeceu instantaneamente, encolhendo os ombros como uma criança repreendida. Eu errei com você no passado? Sim, eu errei muito. As palavras saíam da minha boca não como um pedido de desculpas choroso, mas como um depoimento num tribunal. Eu não estive nas suas apresentações de Dia das Mães. Eu não te ensinei a andar de bicicleta. Eu te deixava na casa da dona Sônia, comendo pão com margarina, enquanto eu pegava 2 ônibus lotados para ir para o Brás bater perna o dia inteiro. Eu não fui a mãe de comercial de televisão que a Camila teve. Mas sabe por que eu não fui? Porque a minha escolha não era entre brincar com você no parque ou ir ao salão de beleza. A minha escolha era entre te dar de comer ou te ver passar fome. A minha ausência foi o preço da sua sobrevivência. Eu respirei fundo, sentindo o ar fresco da sala encher meus pulmões. A dor dilacerante que eu esperei sentir não veio. No lugar dela, havia apenas uma clareza absoluta, afiada como um bisturi. Você tem lacunas emocionais? Você tem trauma de abandono?
Eu sinto muito. Eu sinto de verdade. Inclinei a cabeça levemente, encarando o fundo dos olhos aterrorizados dele. Mas eu paguei as suas sessões de terapia por 5 anos seguidos, a R$ 800 cada uma, para você resolver isso. Só que você não queria se curar, não é, meu filho? Porque o seu trauma era lucrativo demais. Você transformou a minha culpa num negócio. Você me cobrava reparação histórica para comprar poltrona de corda náutica, para bancar vinho de R$ 400 a garrafa, para financiar um padrão de vida de herdeiro para o qual você nunca suou uma única gota de sangue. Gustavo soluçou alto, levando as mãos ao rosto. Ele tremia dos pés à cabeça, a estrutura emocional de papelão desmoronando sob o peso da verdade exposta. A Camila vai me deixar, mãe, ele sussurrou por entre os dedos, revelando a verdadeira raiz do seu desespero. O medo do abandono da mulher que ele bancava com o meu suor. Ela não vai aguentar a vida se a gente baixar o padrão. O aluguel do nosso apartamento vence depois de amanhã. O seguro do meu carro, a parcela daquele empréstimo no meu nome, eu não tenho como pagar. O meu salário na agência não cobre nem a metade do que a gente gasta. Se você cortar tudo, a minha vida acaba. Ela vai embora. Eu sorri. Foi um sorriso triste, microscópico, cheio de pena da criatura patética em que ele havia se transformado. Se a sua esposa só está com você porque eu pago a fatura do cartão, Gustavo, então você não tem um casamento. Você tem um contrato de prostituição de luxo, e eu era a cafetina financeira de vocês dois. E eu estou fechando o bordel hoje. A frase bateu nele com força física. Ele cambaleou para trás, chocado com a crueza das minhas palavras. A humilhação que eu sofri na mesa de jantar daquela viagem não era absolutamente nada perto da humilhação de um homem adulto sendo despido de suas mentiras pela própria mãe. O veredito é simples, claro e definitivo, eu continuei, assumindo o controle total da narrativa, cravando a estaca final. A conta conjunta acabou. Eu fechei ontem. Os cartões de crédito adicionais já foram picotados pelo sistema. A mesada disfarçada de ajuda de custo não existe mais. O seu aluguel, o seu seguro, o preenchimento labial da sua mulher, a parcela da viagem para a Europa, tudo isso, a partir deste exato segundo, é problema exclusivamente seu. Bem-vindo à vida adulta, Gustavo, com 32 anos de atraso. Ele se ajoelhou, literalmente. Os joelhos bateram no chão de madeira com um baque surdo. Ele agarrou a barra da minha calça, escondendo o rosto nas mãos. Mãe, não me abandona, por favor. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei viver sem a sua ajuda. Me dá mais uma chance. Me dá 6 meses. Deixa eu arrumar as contas, por favor. O choro dele era estridente, o som rasgado de um ego em agonia. Mas a velha Fátima, a mãe que teria se jogado no chão com ele para chorar abraçada e perdoar tudo, já não habitava mais aquele corpo. Eu olhei para o topo da cabeça dele, para os fios de cabelo raleando, e não senti nada além de uma compaixão distante. Uma amputação dói, sangra muito, mas é a única forma de impedir que a gangrena suba e mate o resto do corpo. Eu precisava amputar o meu filho da minha vida financeira para salvar a minha própria dignidade. Dei um passo firme para trás, puxando a barra da minha calça das mãos dele. Ele caiu de bruços, apoiando as mãos no chão. Eu não estou te abandonando, Gustavo. Eu estou te libertando da sua mãe tóxica, falei, a voz implacável. Caminhei até a porta da frente da casa e destranquei a fechadura, abrindo-a totalmente e deixando a luz do sol de terça-feira invadir o ambiente. Levante-se. Tire as chaves desta casa do seu chaveiro e coloque em cima da mesinha de centro. Agora. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, absolutamente incrédulo. Você está me expulsando? Eu estou exigindo o meu respeito de volta. A chave na mesa, Gustavo. Lentamente, como um condenado caminhando pelo corredor da morte, ele se levantou. As pernas tremiam tanto que ele precisou se apoiar no encosto do sofá. Com as mãos vacilantes, ele tirou o chaveiro do bolso do moletom, abriu a argola de metal com dificuldade e separou a chave dourada do meu portão e a chave prateada da porta da frente.
O tilintar do metal batendo no vidro da mesa de centro soou como a batida do martelo de um juiz encerrando a sessão para sempre. Vá para sua casa, Gustavo, eu ordenei, apontando firmemente para a porta aberta. Vá lidar com a sua esposa, vá fazer contas, vá cancelar a transmissão vertical a cabo, vender o carro importado, procurar um emprego extra, vá viver a dura realidade que o resto do mundo vive e não me procure. Não mande mensagem, não ligue, não apareça no meu portão. O dia que você deixar de ser o menino mimado que vende a mãe por uma poltrona de grife e se tornar um homem de verdade, talvez, e apenas talvez, a gente possa tomar um café. Até lá, a Fátima que pagava suas contas está morta. Ele passou por mim arrastando os pés, a cabeça baixa, os ombros completamente curvados. Ele não disse mais nada. O silêncio dele era a confissão final de culpa. Ele atravessou o quintal, caminhou pelo portão de ferro aberto, saiu para a rua e não olhou para trás. Eu encostei a pesada porta de madeira da sala, girei a chave na fechadura 2 vezes e passei a corrente de segurança. O barulho metálico da tranca ecoou pela casa inteira. Eu estava sozinha de novo. O silêncio voltou a reinar nos cômodos, mas desta vez não era o silêncio fúnebre do cativeiro. Era o silêncio indescritível da paz, da cura. O tumor havia sido extirpado pela raiz, e pela primeira vez na minha vida, eu podia começar a cicatrizar. 6 meses. 182 dias desde que o som metálico daquele portão de ferro bateu, ecoando o fim de uma era e o começo da minha própria vida. A primavera chegou a São Paulo, trazendo um vento morno que balança as cortinas de renda da minha sala. Hoje é uma terça-feira comum. O relógio da parede marca 3 da tarde. Eu acabei de regar as minhas samambaias na varanda, sentindo o cheiro de terra molhada subir e preencher os meus pulmões. O bule de café coado fumaça em cima da mesa, ao lado de um pedaço de bolo de fubá. O silêncio na minha casa mudou de textura. Antes, na presença deles, o silêncio era uma ameaça. Era um intervalo tenso entre uma humilhação e outra, a calmaria que antecedia o bote da cobra. Hoje, o meu silêncio tem gosto de liberdade. As dores misteriosas na minha lombar desapareceram. O meu reflexo no espelho do banheiro me devolveu uma mulher que eu não via há décadas. Eu me permiti respirar. Mas dizem que a verdade tem pernas curtas e que a justiça da vida é implacável. Eu não precisei mover um único dedo para assistir ao castelo de cartas de Gustavo e Camila ruir. Quando você corta a cabeça da serpente financeira, o corpo não sobrevive. As notícias chegaram até mim através de conhecidos em comum. Durou menos de 2 meses. Sem o meu cartão para mascarar o rombo mensal, a realidade bateu à porta do apartamento de luxo. A primeira coisa a desaparecer foi a Land Rover, levada por um guincho. Como eu havia previsto, o amor incondicional da minha nora tinha um limite de crédito muito específico. Quando Gustavo teve que vender os móveis de grife para tentar pagar dívidas de condomínio, o contrato dela expirou. Camila arrumou as malas e foi embora, alegando instabilidade financeira do parceiro. Gustavo, sozinho e afogado em juros, foi despejado. Soube que ele alugou uma kitnet modesta no centro da cidade e começou a andar de ônibus lotado. A roda da vida deu um giro completo, esmagando a arrogância dele no asfalto quente da realidade. O mesmo asfalto que eu pisei a vida inteira. Eu esperava que ele me procurasse no auge do desespero. Que tentasse me extorquir, que fizesse escândalos no meu portão. Mas o silêncio dele foi absoluto. Os meses passaram sem uma única ligação. Até que, na semana passada, o carteiro deixou um envelope pardo na minha caixa de correio. Não havia remetente impresso, apenas o meu nome escrito com uma caligrafia trêmula que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Sentei na minha poltrona, com o coração batendo descompassado pela primeira vez em meses, e abri a carta. Não havia pedidos de Pix, não havia chantagem emocional, havia apenas uma folha de caderno pautado,
manchada no canto inferior direito, como se uma gota de água menos ou de lágrima menos tivesse borrado a tinta azul. Mãe, eu não estou escrevendo para pedir dinheiro. Eu não mereço um centavo seu. Eu escrevo porque o chão duro da kitnet onde eu durmo hoje me ensinou que as poltronas de luxo me fizeram esquecer. Eu me tornei um monstro, mãe. A senhora tinha razão sobre tudo. O meu orgulho me cegou e eu quase destruí a única pessoa que me amou de verdade. Eu sinto muito. Eu sinto uma vergonha que queima o meu peito todos os dias. Eu não quero seu dinheiro. Eu só queria, um dia, poder olhar nos seus olhos e pedir perdão. Estarei na padaria do seu Joaquim, na esquina da sua rua, no domingo às 10 da manhã. Se a senhora não for, eu entenderei e nunca mais a incomodarei. Gustavo. Eu li aquela carta 3 vezes. A velha Fátima teria corrido para o telefone, chorando, pronta para transferir todas as economias e resgatá-lo do sofrimento. Mas a Fátima de hoje entende que, às vezes, o maior ato de amor de uma mãe é deixar o filho quebrar a cara para que ele possa finalmente consertar a própria alma. A dor foi a única terapeuta que conseguiu curar o Gustavo. No domingo de manhã, o céu estava nublado. Eu vesti um casaco leve e caminhei até a esquina. O sino da porta da padaria do seu Joaquim tocou quando eu entrei. O cheiro de pão francês quente misturava-se com o aroma de café forte. Olhei para o fundo do salão. Ele estava lá, sentado na última mesa de lata. O impacto visual foi como um soco. Gustavo estava mais magro. Vestia uma calça jeans desbotada e uma camiseta lisa que já conhecia o ferro de passar há muito tempo. O relógio importado não estava mais no pulso. Mas não foi a roupa simples que me chamou a atenção. Foram os olhos. A arrogância blindada havia sumido. No lugar do executivo implacável estava um homem exausto, com olheiras fundas, mas com um olhar limpo, humilde. Eu me aproximei em silêncio e puxei a cadeira de plástico. Ele levantou a cabeça. Quando nossos olhos se encontraram, os ombros dele tremeram. As lágrimas escorreram silenciosas e grossas pelo rosto dele. Ele não tentou se justificar. Ele não tentou me abraçar à força. Ele apenas deslizou as mãos pela mesa de fórmica, palmas para cima, num gesto de total rendição. Me perdoa, mãe. Menos, a voz dele saiu como um sopro rouco, carregado de uma dor real e madura. Por favor, me perdoa. Eu era tão cego. Você me salvou de ser uma pessoa desprezível. Se você não tivesse me cortado, eu teria me perdido para sempre. Eu respirei fundo. O nó na minha garganta se desfez lentamente. Eu estendi a minha mão e cobri a mão trêmula dele. A pele dele estava áspera, provavelmente de lavar as próprias roupas e limpar o próprio chão. Um calo de realidade. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoei no dia em que tranquei aquele portão. Eu disse, com a voz mansa, mas inabalavelmente firme. Mas você precisa entender uma coisa, Gustavo. O cofre está fechado para sempre. A mãe provedora, a mulher que você usava para bancar a sua insegurança, aquela mulher morreu. O meu dinheiro é meu. A minha casa é minha. Ele apertou a minha mão, balançando a cabeça freneticamente, com um sorriso triste, mas genuinamente aliviado. Eu não quero seu dinheiro, mãe. Eu arrumei um segundo emprego. Estou fazendo bicos à noite na agência. Eu pago as minhas contas. Eu só quero poder tomar um café com a minha mãe de vez em quando. Sem cobranças. Só isso. Aquele foi o verdadeiro ponto de virada da nossa história. Não houve fogos de artifício, não houve uma volta para casa triunfal. Nós não apagamos o passado, mas decidimos construir uma ponte nova sobre os destroços. Uma ponte estreita, cautelosa, mas com bases reais. Passos de formiga. Hoje, quinzenalmente, Gustavo vem almoçar comigo aos domingos. Eu faço um frango assado com batatas, algo simples, e ele traz uma garrafa de guaraná gelado. Não há conversa sobre viagens ou móveis caros.
Falamos sobre a previsão do tempo, sobre o trabalho dele, sobre os livros que estou lendo. O amor agora é um afeto conquistado, lapidado na dificuldade e fundamentado no respeito aos meus limites. Sabe, eu descobri que a sociedade nos engana quando diz que mãe tem que aguentar tudo calada. Mas, acima de tudo, eu entendi o verdadeiro sentido do que Jesus nos ensina sobre restauração e amor. Jesus, em toda a sua infinita misericórdia, nos pede para perdoar 70 vezes 7. Sim. Mas ele também virou as mesas do templo quando a casa do seu pai foi desrespeitada. Cristo nunca nos pediu para sermos cúmplices do pecado do outro, nem mesmo dos nossos filhos. Ele nos ensina o amor, mas também a verdade que liberta. Quando eu fechei aquele portão de ferro e deixei o Gustavo ir embora, eu, na verdade, estava tirando o problema das minhas mãos limitadas de mãe e entregando-o nas mãos onipotentes de Deus. E foi a graça invisível do Senhor que o amparou lá no fundo do poço, quebrando o orgulho dele para salvar a sua alma. Se você que me ouviu até aqui está atravessando esse vale de lágrimas, sangrando para bancar a arrogância de quem deveria te honrar, eu te imploro, não perca a fé. Tenha coragem de fechar a torneira. Dobre os seus joelhos, chore nos pés da cruz, mas levante-se com a força e a sabedoria que vem do alto. O não, que parece que vai destruir a sua família hoje, pode ser exatamente o instrumento que Deus vai usar para salvar o caráter dos seus filhos amanhã. Entregue a sua dor a Ele e confie que há sempre esperança, mesmo nas noites mais escuras. O nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus dos recomeços. Muito obrigada por segurarem a minha mão até o fim dessa jornada. Deixem aqui nos comentários. Você já precisou tomar uma atitude drástica e entregar um familiar nas mãos de Deus para que houvesse mudança? Como foi esse processo? Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem na paz de Jesus e até a próxima história.